tema desta manhã é obrigação ou privilégio? Obrigação ou privilégio? E eu quero traçar ou desenvolver com os irmãos uma teologia bíblica sobre o dízimo. Não o que eu penso, nem o que você pensa, o que alguém pense, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre esse assunto tão importante. E antes de entrar propriamente na Bíblia, eu quero fazer algumas reflexões com os irmãos. Primeiro, de onde vem o sustento financeiro da igreja? De onde vem o sustento financeiro da igreja? Será que vem do governo? A gente conhece alguns países em que a igreja ela é estatal, e por conta da igreja ser a igreja oficial daquele estado, então o governo é quem subsidia a própria obra e as atividades da igreja. Eu ouvi dizer, não tenho certeza disso, mas ouvi dizer que em um determinado país o dízimo ele vem retido na fonte, no contra-cheque, né? Já pensou? Que coisa? Porque há uma ligação muito grande entre o governo, o Estado e a igreja. Não é esse o nosso caso. Nós, como batistas, nós cremos num princípio que para nós é muito caro, de completa separação entre igreja e Estado. Então, eu não conheço aqui os meandros, os detalhes desta igreja, da administração da igreja, mas eu posso garantir com absoluta convicção de que aqui não tem um centavo do governo federal, estadual, municipal para a manutenção desse templo, do culto e de todas as atividades que aqui estão. Não, o sustento financeiro não vem do governo. Seria então de alguma atividade comercial? Isso não é muito raro em nossos dias, especialmente neste momento de muita proliferação das igrejas neopentecostais. Eu não estou aqui para fazer crítica, mas estou para fazer uma análise deste cenário, em que muitas vezes se comercializa a fé, e vende orações, e vende liturgias, e vende óleo de Israel, e vende um lenço ungido que o pastor Elias secou o seu suor. Então esse lenço do pastor Elias vale R$1.000. E aí cria-se uma série de subterfúgios para financiar a obra pretensamente da igreja, mas que a gente sabe que no fundo vai enriquecer os donos da igreja, que de fato são, que muitas vezes se locupletam desses recursos. Mas nós, como batistas, nós temos isso muito claro para nós. O financiamento das atividades da igreja, da obra missionária e de todo o empreendimento da causa do Senhor não vem de comercializar a fé. Alguém aqui pagou para ser batizado? Alguém aqui pagou para casar? Não, talvez você tenha dado até uma ajuda na questão do templo, mas não que o pastor Elias ganhou um dinheiro para fazer o seu casamento. Não existe isso. Alguém aqui paga alguma coisa para participar de uma classe da escola bíblica, ou mesmo para participar do culto? Não, não se comercializa a fé, não se comercializa o evangelho, não é de comércio que a igreja é sustentada. Então deve ser, talvez, de entretenimento. Vamos fazer aqui um show gospel, vamos fazer aqui uma atividade, um teatro, um cinema, vamos fazer aqui uma grande peça, uma coisa para chamar a atenção das pessoas, e nós vamos cobrar os ingressos e vamos entreter as pessoas e arrecadar recursos. Não, também não é isso, também não é. Quando a gente olha para a Bíblia, e quando a gente olha para a história batista, deixa eu fazer uma breve digressão. Nós conhecemos pouco da nossa história, e por isso não valorizamos o que somos e nem a herança que recebemos. E há uma necessidade urgente
e eu digo isso especialmente para os mais jovens, procurem saber a sua história, a nossa história, porque o legado é bonito, a herança é bonita. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e quando a gente olha para a nossa história, a gente olha para as nossas doutrinas, para os nossos princípios e valores, nós sabemos que o sustento financeiro da igreja vem única e exclusivamente dos dízimos e das ofertas dos seus membros. Única e exclusivamente dos dízimos e ofertas dos membros da igreja. Sempre foi assim, desde o livro de Atos, desde toda a história da igreja. Mas por que é que só agora, nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns têm questionado tanto os dízimos? A gente vê tantas postagens no Facebook, na internet, às vezes alguns pregadores do YouTube. Deixa eu fazer outra digressão. Cuidado com pregadores de YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube, mas tem muita coisa ruim. Talvez essa mensagem vá para o YouTube um dia. Então você que me vê pelo YouTube, cuidado. Porque a gente precisa saber quem a gente está ouvindo. Quando a gente vem aqui e ouve o pastor Elias Werneck, eu sei quem é ele, eu sei a vida dele, eu sei a história dele, eu sei o casamento dele, eu conheço a irmã Graça, eu conheço a história de vida deste homem. E ele fala com autoridade. Agora, alguns há que falam no YouTube sem nenhum compromisso. E às vezes eu deixo de ouvir o pastor Elias, a quem eu conheço, para ouvir um cidadão que eu nem sei onde ele está. Cuidado com isso. Mas por que é que nos últimos dias, nos últimos tempos, tanta gente tem questionado os dízimos com um pretenso discurso de que dízimo é coisa do Velho Testamento? Nós, como igreja, não temos esta obrigação. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida. Então eu quero tratar com os irmãos sobre o tema já anunciado, dízimo, uma teologia bíblica, obrigação ou privilégio, mas eu preciso então traçar um caminho. Passa mais um aí, Eric, por favor. Porque no nosso método de teologia, isso aqui não serve apenas para o dízimo, isso aqui serve para qualquer assunto que os irmãos queiram estudar. Esse é um método que se aplica a qualquer assunto. O que o Antigo Testamento diz sobre esse assunto? O que o Novo Testamento diz sobre este assunto? O que a Bíblia, como um todo, diz sobre este assunto? E como este assunto deve ser aplicado na igreja hoje? É assim que se faz teologia. Não é com achismo, nem com outra coisa qualquer, filosofia qualquer. Mas é o que o Antigo Testamento diz, o que o Novo Testamento diz, o que a Bíblia como um todo diz, e como isso se aplica à igreja na nossa realidade atual, 2018, Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Então eu quero dividir este momento em dois momentos. O momento primeiro do Antigo Testamento e depois o momento do Novo Testamento, e na conclusão a gente chegará, espero em Deus, a maneira de se aplicar tudo na igreja hoje. Então, pensando primeiro no Antigo Testamento, eu quero ler alguns livros, aliás, alguns textos com os irmãos. O dízimo no Antigo Testamento, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e nós vamos usá-la bastante agora, tá bom? Se você gosta de anotar, se você gosta de sublinhar, esse é o seu momento, tá bom? E é claro que eu não vou conseguir esgotar todos os textos. Ah, pastor, faltou aquele outro. É claro, faltarão vários, porque infelizmente o tempo não nos permite esgotar o assunto e a riqueza e a profundidade de tudo isso. Mas vamos começar com o texto clássico. O texto que muitas vezes nós usamos e que é um texto que todos conhecem. Malaquias capítulo 3, e nós leremos então dos versos 7 a 12. Vamos lá.
Muitos dizem assim: esse texto é um texto do Antigo Testamento, esse texto é um texto para Israel, isso não tem nada com a igreja. Veremos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais: como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntais: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, e nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto bonito, que texto lindo. Malaquias, um dos últimos profetas, 400 e poucos anos antes de Cristo, exorta a nação de Israel. Sim, os ouvintes originais de Malaquias era o povo de Israel, que se desviou de cumprir a lei de Moisés. Nós somos a igreja, nós não somos Israel, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos analisar o que esse texto significava para aquele povo, naquele momento e naquele contexto, e extrair daqui os princípios que se aplicam para nós também. Em primeiro lugar, o texto nos fala, no verso 7, sobre afastamento, sobre desvio e sobre desobediência. Olha só, verso 7 diz: vos desviastes dos meus decretos. Como é que o povo se desviou dos decretos, dos ensinamentos da palavra de Deus? Como é que foi? O texto está falando sobre o quê? O texto está falando sobre dízimos. E quando o povo se furta ao privilégio de dizimar, ele está se desviando da palavra de Deus. Ele está desobedecendo a lei de Deus. E o pior, preste atenção, ele está se afastando de Deus. É isso que o texto está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso. E aí o Senhor Deus, na boca do profeta, faz um apelo para uma volta, para uma reaproximação. Olha aí no verso 7. Voltai para mim, voltai para mim. Só que o povo, nessa linguagem do profeta, que ele fala por si, fala pelo povo, uma argumentação retórica, o povo pergunta: mas como devemos voltar? Vê se o verso 7 termina assim: como devemos voltar? Daqui a pouquinho ele responde esta pergunta. Fique com essa pergunta aí na sua mente: como voltar ao Senhor? Como tornar ao Senhor? No verso 8, o texto deixa claro que o povo de Deus,
ao não ser fiel nos dízimos e nas ofertas, ele está fazendo o quê? Roubando a Deus. E pastor, mas essa palavra é pesada. É pesada? É pesada. Eu não teria coragem de dizer, Samuel, eu não teria coragem de dizer isso aqui. Mas o profeta Malaquias, inspirado pelo Espírito de Deus, disse isso. Então não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas repetindo as palavras do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. O verso 8 nos ensina que a infidelidade dos dízimos significa roubar a Deus. Aí o verso 9 vai nos dizer que paira sobre os infiéis nessa questão, nesse assunto, paira uma maldição. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubai. Irmão, não sou eu que estou falando. É o profeta Malaquias, falando ao povo de Israel. Depois a gente vê como é que é com a gente. E aí o verso 10 responde aquela pergunta. Qual é a pergunta? Como tornaremos? Como voltar? Não é lá no verso, como não é assim que termina o verso 7? Como devemos voltar? Aí o verso 10 responde de uma maneira bem prática: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu estou lendo aqui na século 21, mas o que está na minha cabeça é aquela versão mais antiga nossa, né? Revista e corrigida. E a gente vai alternando aqui na memória e na leitura. O verso 10 nos ensina que a resposta para voltar é fidelidade. Fidelidade. Obediência. Obediência. Então, no verso 10, a gente aprende que a decorrência, ou em decorrência desta obediência, isto é, quando eu me disponho a obedecer ao Senhor, quando eu me disponho a cumprir os mandamentos do Senhor, o que acontece então? Primeiro, verso 10, vai haver mantimento na casa, para que haja mantimento na minha casa. E depois ele fala sobre as janelas abertas, as janelas do céu aberta. Isso é consequência da obediência. O sustento financeiro da obra de Deus é alavancado com a nossa obediência e com a nossa fidelidade. E há uma promessa. Promessa esta muitas vezes abusada pela teologia da prosperidade. E às vezes a gente, com medo do abuso da teologia da prosperidade, a gente deixa de lado algo que é tão caro para nós: as promessas de Deus. Ele diz: eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha uma maior abastança. E o verso 11, então, fala sobre uma proteção sobre o devorador. Sabe quem é esse devorador aqui, irmãos? Tem muita gente que acha que o devorador é o diabo, mas aqui não é o diabo. O devorador aqui era o gafanhoto devorador que destruía as plantações e trazia um prejuízo enorme para o povo. E olha o que é que Deus está dizendo: se vocês forem fiéis, se vocês me obedecerem na minha palavra, eu abençoarei vocês, até mesmo protegendo as vossas lavouras. Agora, o que mais eu gosto nesse texto é o verso 12. Porque o verso 12 nos fala de que o nome de Deus será glorificado entre as nações. Quando nós somos fiéis e obedientes ao Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos faz prosperar,
e as nações nos chamarão bem-aventurados, pois a terra será aprazível, diz o Senhor, e as nações glorificarão a Deus pela nossa fidelidade. Então, eu penso que há muitos motivos para obedecermos e sermos fiéis. Mas aí você pode pensar assim, não, mas isso é coisa de Israel, isso é coisa do Antigo Testamento, sobre nós não paira maldição alguma, porque Jesus se fez maldição em nosso lugar, e na cruz do Calvário Ele levou a nossa maldição. Você está certo. Mas lá em Gálatas, capítulo 5, vamos para Gálatas, a gente ainda está no Antigo Testamento, é só um contraponto no Novo. Lá em Gálatas, capítulo 5, e Gálatas, a gente sabe que é um livro, uma carta em que o apóstolo Paulo trabalha muito a questão da lei e da graça. Ele diz que a lei e a graça, e ele trabalha esses conceitos todos, defendendo que a igreja não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E no verso 1 do capítulo 5, Gálatas 5:1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes, e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão, isto é, não queiram voltar à lei. Mas no verso 13, ele explica um pouco melhor isso, e ele diz: irmãos, vocês estão acompanhando aí comigo, né? Gálatas 5:13, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Porque apesar de Cristo ter levado a maldição sobre si, e não pairar a maldição sobre nós, mas há sim uma lei, de que aquilo que eu faço, eu sou responsável por isso. Eu respondo pelas minhas decisões, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelo que eu faço e pelo que eu não faço. E eu haverei de prestar contas. E eu não posso dizer: Senhor, por que é que o Senhor deixou minha diabetes estar tão alta? Aí o Senhor talvez diga assim: não fui eu que comi tanto pudim. Olha o que diz Paulo ainda em Gálatas 6, no versículo 7. Não vos enganeis, Gálatas 6, 7. Deus não se deixa zombar, a versão antiga diz escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também? Então cuidado com o que você está semeando. Nós não entregamos o dízimo para sermos salvos, isso não. Mas que quando plantamos, colheremos, isso é fato, de um jeito ou de outro. Mas vamos voltar para o Antigo Testamento, vamos ver outros textos ainda no Antigo Testamento. Levíticos 27, verso 30. Gênesis, Êxodo, Levíticos, terceiro livro. Esse texto nos mostra, observe aí se eu estou falando corretamente, que os dízimos pertencem ao Senhor, e eles são consagrados, santificados ao Senhor. Levíticos 27, 30. Todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, o que é que diz aí? Pertencem ao Senhor. Há um princípio aqui, O dízimo não me pertence. O dízimo pertence ao Senhor. E o verso continua: são santos ao Senhor. Todo o capítulo 27, ele vem falando sobre as coisas que são consagradas ao Senhor,
que pertencem ao Senhor, e porque pertencem ao Senhor, são santas, são consagradas. E ele diz, os dízimos são santos, consagrados ao Senhor, não pertence nem a mim, nem a você, nem ao pastor Elias, e muito menos o irmão Eduardo, porque você diz, não, o Eduardo é que mexe com isso e tal, não é do Eduardo, pertencem ao Senhor. Números 18, é o terceiro texto que vamos ver no Antigo Testamento, Números 18, a partir do verso 21. Números 18, a partir do verso 21. Eu vou ler um pouquinho mais, eu quero chegar no 26, mas é só para os irmãos terem a ideia do contexto, para a gente não pegar o versículo isolado. Abra sua Bíblia aí, Número 18, a partir de 21. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Preste atenção, todas as tribos de Israel, eram quantas as tribos de Israel? Mas a tribo de Levi não recebeu herança. Quando Josué partiu a terra, ele partiu em quantos pedaços? 12. Ué, mas aí 12, então não deu um para cada um? Não. A tribo de José recebeu duas partes. Uma para Manassés e a outra para... Você pode ver que não existe tribo de José. Existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Por isso que dá 12. Porque a tribo de Levi não recebeu herança. É isso que ele está dizendo. Dei aos filhos de Levi os dízimos. Deixa eu ler o 11 então, o 20, por favor. Vou ler o 20, volta um pouquinho aí. O Senhor disse a Arão: não terás herança alguma na terra deles, nem porção no seu meio. Olha que bonito isso aqui, pastor Elias, eu gosto disso, acho lindo. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os israelitas. Eu sou a tua porção. Serve para os levitas. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel. Os dízimos pertencem ao Senhor. E o Senhor destinou aqueles que deveriam dedicar as suas vidas ao serviço do templo, ao serviço do culto, a gestão, a liderança, a direção das coisas do Senhor. Os dízimos do Senhor ele entregou a estes, lá no Antigo Testamento, e eu vou ver com você que ainda hoje também. Pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. 22. Nunca mais os israelitas se aproximarão da tenda da revelação, para que não sofram por causa do seu pecado e morram. Isso é uma referência lá, aquele dia lá no pé do morro, do Monte Sinai. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação e serão cobrados por sua culpa. Isto é, eles respondem, eles literalmente levarão sobre si a responsabilidade. Esse será um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Eles não terão herança alguma no meio dos israelitas. Mas dou por herança aos levitas o quê? O quê? Está aí no verso 24. Os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor em oferta alçada, pois lhes disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse ainda a Moisés: falarás aos levitas e lhe dirás: quando receberdes dos israelitas os dízimos que eu dou como herança, fareis ao Senhor uma oferta alçada desses dízimos, que será o dízimo dos dízimos. Percebam aos irmãos que esse texto deixa muito claro, vai até o 28, de que os dízimos pertencem ao Senhor, e que o Senhor destina os dízimos então, que são dele, para aqueles que administram, aqueles que dedicam suas vidas, aqueles que se dedicam à casa do Senhor. Mas isso ainda é Velho Testamento. E no Novo Testamento? E no Novo Testamento? Ainda tem casa de Deus no Novo Testamento? Ainda tem essa casa de Deus no Novo Testamento? Por favor, abra 1 Timóteo. Eu falei que a gente ia fazer um exercício aqui. Capítulo 3,
Desembainhar a espada, 1, 2, 3, né? Lembra dos embaixadores aí? 1 Timóteo capítulo 3. Verso 5. Ele falando sobre os pastores, os requisitos bíblicos para ser pastor. Ele fala que o pastor deve governar bem a sua própria casa. No verso 4 ele diz isso, que o pastor deve governar bem a própria casa. E no verso 5 ele diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Percebe uma ligação entre casa e igreja de Deus? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como saberá governar a igreja de Deus? Porque a igreja de Deus é a casa de Deus. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como saberá governar a casa de Deus? Pastor, mas isso está implícito, isso não está tão evidente como o senhor está dizendo aí. Então tá bom, vamos no verso 15, vira a página aí, verso 15. Ainda no capítulo 3, verso 15, ele diz: para que saibas como se deve proceder onde? Na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O que é a casa de Deus hoje no Novo Testamento? É a igreja de Deus. Agora vai mais um pouquinho à frente, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 5. Vamos ler os versículos 17 e 18. Capítulo 5, 17 e 18. Quem é que administra essa casa de Deus? Aí ele diz: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, duplicada a honra, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não amarres a boca ao boi quando ele estiver debulhando. É uma citação que Paulo faz lá da lei. Veja que ele pega a lei e aplica onde? No Novo Testamento, no contexto da igreja. É atual, é aplicável. E aí ele cita as palavras de Jesus em Mateus 10, verso 10. O trabalhador é digno do seu salário. Quando Paulo cita a lei de Moisés, não atarás a boca ao boi quando debulha. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porventura Deus está preocupado com bois? Claro que não. Paulo entende que o sentido aqui é o princípio de que aqueles que governam, aqueles que se dedicam, aqueles que lideram, aqueles que trabalham na casa de Deus, devem ser sustentados. E aqui eu queria fazer duas observações sobre esse sustento. Um sustento digno, não é o caso aqui, mas algumas igrejas às vezes são mesquinhas em sustentar o seu pastor e não dar condições dignas para o pastor manter a sua família. O sustento deve ser digno, mas o sustento não pode ser exagerado, porque o pastor tem que ter dignidade, mas ele não precisa ganhar mais do que todo mundo da igreja. Um equilíbrio. E hoje, infelizmente, há os dois erros: muito abaixo e muito acima. Equilíbrio, dignidade. Mas vamos voltar para o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 12. Eita, exercício bom, né? Eu fiz questão de não botar nenhum texto no PowerPoint. É para você abrir mesmo. Deuteronômio capítulo 12. Ainda a lei de Moisés. Lei de Moisés. Versículo 4 a 8. Quando ele fala sobre
dízimos, olha o que ele diz: não os imiteis, quer dizer, o povo da terra para o qual eles estavam indo, não imite o costume do povo da terra, não os imiteis quando cultuardes ou quando servirem ao Senhor vosso Deus, mas ide para o lugar que o Senhor vosso Deus escolher dentre todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome para a sua habitação, e para esse lugar levareis vossos holocaustos e sacrifícios, e também os vossos dízimos e a vossa oferta alçada, vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas famílias, em tudo em que puserdes a mão naquilo que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não imiteis tudo, não imitareis tudo o que hoje fazemos aqui, em que cada um faz o que lhe parece certo. Olha bem, algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, o texto nos fala de um lugar. Havia um lugar. Sim ou não? E que lugar é esse? A casa de Deus. A casa de Deus. Do mesmo jeito que Malaquias fala: trazei os dízimos à casa do tesouro. Há um lugar que hoje a gente sabe qual é, que a gente já viu lá em 1 Timóteo. Uma outra coisa: não imite os costumes dos povos. Não é isso que está escrito aqui? E às vezes nós temos a tendência de imitar os costumes dos outros, quando nos convém. Não imite o costume dos povos, porque ele ainda diz no versículo 8, que cada um faz o que, se fosse dizer assim, uma tradução bem livre, o que der na telha. Cada um faz o que dá na sua telha. Não. Com vocês não deve ser assim, meu povo. Vocês não fazem o que parece bem na sua cabeça. Vocês devem fazer o que a palavra de Deus diz. E uma outra coisa que me chama a atenção é que no verso 7 nos fala sobre alegria. E uma alegria em família. Não é isso que está aí no verso 7? Quando vocês trouxerem os cultos, as ofertas, o dízimo, será o momento de vocês, vos alegrareis, vós e as vossas famílias. Então não é um pesar, não é uma obrigação, não é um imposto, é um momento de celebração, de alegria. Eu e a minha família entregamos os dízimos ao Senhor. Oh, que bênção, que glória, maravilha. É isso. Mas isso ainda é lei de Moisés, pastor. Eu sei. Mas há princípios eternos aqui. Esses princípios são imutáveis. Esses princípios se aplicam a nós hoje. E eu vou mostrar isso ainda mais aos irmãos. Abra agora em Provérbios, capítulo 3. Jó, Salmos, Provérbios, capítulo 3. Deixa eu ler, de 1 a 10. Filho meu, Provérbios 3, abriram? Filho meu, não te esqueça da minha instrução, e guarda os meus mandamentos no teu coração. Isso é para nós hoje, sim ou não? Claro. Porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em
todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, olha aqui, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal, isso te será saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. São princípios para nós hoje, de fidelidade, de obediência, da bênção do Senhor. Mas eu quero ainda olhar mais 2 textos do Antigo Testamento, agora antes da lei de Moisés, antes de Moisés sonhar de nascer. Gênesis capítulo 14. Esse relógio aqui anda depressa demais, meus irmãos. Gênesis capítulo 14. Verso 18. Gênesis 14, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Cantamos hoje aqui pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o verso 20 termina dizendo assim: e Abrão, nem era Abraão ainda, era Abrão. Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Não tinha Moisés, não tinha lei de Moisés, não tinha nada. Princípio eterno. E há algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, que Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, e Abraão é abençoado. É tudo que a gente já tem falado aqui. Quando Abraão entrega o dízimo, Abraão é abençoado. Está entendendo o princípio da palavra de Deus? Está claro que isso aqui foi antes da lei de Moisés. Princípios eternos. E também há uma observação interessante aqui, que eu quero chamar a sua atenção, não vou ter tempo de explorar. Mas Melquisedeque trouxe o quê? Trouxe o quê? Pão e vinho. Só fica com a pulga atrás da orelha aí agora. Pão e vinho é da velha aliança ou é da nova aliança? Quando o Senhor Jesus instituiu a nova aliança, Ele instituiu com 2 elementos. Quais foram? O pão e o vinho. Então, se alguém vier falar sobre antiga aliança, aqui tem uma coisa da nova aliança, antes da lei de Moisés, e a bênção de Deus sobre Abraão, e a gratidão de Abraão para com Deus. Hebreus capítulo 7, de 1 a 10, eu queria ler esse texto, mas eu acho que não vai dar. Mas anota aí para você ler depois. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Melquisedeque era uma figura de Jesus. E quando Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque, era como se Abraão estivesse entregando os dízimos a Jesus. E Jesus recebeu o dízimo então da mão de Abraão. E Jesus é a nova aliança. Hebreus 7, de 1 a 10. Leia com calma esse texto depois. Marque aí para você ler. Agora, voltando para Gênesis, além de Abraão, teve um outro rapaz, que no capítulo 28, entrega os dízimos também. Antes da lei, não tinha Moisés, não tinha nada. Jacó foge, tem um sonho de noite, a escada que vai da terra ao céu. A gente conhece essa história. Aí, a partir do verso 18, de Gênesis 28, 18, abra aí rapidinho. Jacó se levanta de manhã, faz uma coluna e dá o nome àquele lugar de Betel, porque ele reconhece que Deus estava ali. E no verso 22, Gênesis 28, 22,
Jacó diz: então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus. Perceba a expressão casa de Deus. Não tinha templo, não tinha nada, isso aqui é antes da lei. Mas a expressão casa de Deus também extrapola a lei. E Jacó diz assim: e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Quem foi que ensinou para Jacó esse negócio de dízimo? Foi Moisés? Não, Moisés não tinha nem nascido ainda. Por certo foi Isaac, que aprendeu de Abraão, e assim sucessivamente. Vamos para o Novo Testamento bem rapidinho. Pastor Elias, eu posso ir mais um pouquinho? Novo Testamento agora. O dízimo no Novo Testamento. Tinha muitos outros textos que a gente poderia usar no Antigo, mas esses já nos servem. Eu vou ler apenas alguns poucos textos no Novo Testamento. Primeiro, que eu não vou tomar muito tempo, já falei de Hebreus 7, que você vai ler. Mateus capítulo 23, verso 23. O seu paralelo está em Lucas 11, 42. Mateus 23, 23, Jesus censura os fariseus, porque os fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, vós dais o dízimo de tudo, da hortelã, do endro e do cominho, e vocês que são tão fiéis no dízimo, omitem o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam fazer essas coisas: justiça, misericórdia e fidelidade, deviam fazer estas coisas, mas sem deixar de fazer aquelas, isto é, o dízimo. Percebam que Jesus ele amplia o conceito do dízimo, mas ele não cancela. Ele não diz aos fariseus assim: deixem de entregar o dízimo e façam misericórdia. Ele não diz isso. Ele diz assim: continue entregando o dízimo, mas amplie, vá além. Justiça, misericórdia e fidelidade. Neste versículo, Jesus reafirma os dízimos no Novo Testamento. Agora vamos para Filipenses. E eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Filipenses capítulo 1. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Preso, açoitado, a uma igreja que estava perseguida, uma igreja pobre, uma igreja sofredora. Um apóstolo sofredor escrevendo a uma igreja sofredora. Qual é o tom da carta? Alegria. Olha que coisa. Um apóstolo preso escrevendo a uma igreja que sofria, mas o tom da carta é de alegria. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Por que Paulo se alegrava tanto e dava tanta graças a Deus toda vez que ele se lembrava daquela igreja dos Filipenses? Qual era o motivo dessa ação de graça? Verso 4. Fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Qual era o motivo de Paulo mencionar os filipenses em todas as orações e sempre com muita alegria? Qual era o motivo? O verso 5 nos dá a razão, nos dá o motivo, nos explica. Em razão da vossa, vamos dizer mais bonito? Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o princípio até agora. A alegria de Paulo, a ação de graças de Paulo, era porque aquela igreja era uma igreja que cooperava. Pastor, dá licença, espera aí. Paulo aqui está falando de cooperação no sentido mais assim de ajuda. Ele não está falando de dinheiro aqui. Será que não?
A gente vai voltar para o capítulo 1, mas dá uma idazinha no capítulo 4. A maneira como os filipenses cooperaram com Paulo. 4,14. Vê se é ajuda financeira ou não. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo até em excesso, tenho amplos suprimentos. Ele está falando de quê, irmãos? Ele está falando de recursos. Depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes, vocês e filipenses enviaram os suprimentos para mim, por mão de Epafrodito. E como é que Paulo recebeu isso? Como aroma suave. Olha a figura do Antigo Testamento aqui, ó. Aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. E ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Paulo está falando de recurso financeiro, irmãos. Volta para o capítulo 1 agora. Verso 5. O motivo da alegria, o motivo da ação de graça, era por causa da cooperação. Cooperação, desde o primeiro dia até agora. Verso 6, e eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Que boa obra é essa que Paulo se refere, irmãos? Tem tanta interpretação equivocada desse versículo, porque alguns acham que Paulo está falando da salvação. Não está falando de salvação. Está falando de santificação. Não está falando de santificação. O parágrafo aqui está falando de que assunto? Cooperação. Quem começou essa boa obra da cooperação nos Filipenses foi o próprio Deus. Desde o primeiro dia começou até agora, e aperfeiçoará essa boa obra da cooperação até a volta do Senhor Jesus. Percebe que esse negócio é de Deus e está nos projetos de Deus até a volta dele? E no verso 7, Paulo fala que porque eles cooperavam, eles eram participantes de Paulo. É justo que eu me sinta assim a respeito de vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Eles cooperavam, e eles tinham parte no galardão de Paulo, tanto na prisão, na defesa do Evangelho e na confirmação do Evangelho. Agora, último texto, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Irmãos, agora Paulo escreve aos Coríntios. Aí é outro papo. Corinto era uma cidade rica, uma igreja próspera, uma igreja rica, tá? Só que não era fiel igual Filipos. Olha o que ele diz, 8:1. Irmãos, quero que saibais como que a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Qual eram as igrejas da Macedônia? Qual a igreja da Macedônia ele se refere aqui? Abre Atos 16:12, que você vai descobrir qual era a principal igreja da Macedônia. Quer ver? Vamos lá rapidinho, só para a gente tirar a dúvida aqui, não ficar nenhuma dúvida. Mas marca Romanos, marca Coríntios, que a gente vai voltar. A gente vai voltar, o texto que a gente está olhando é o de lá. Atos 16:12. Paulo diz assim, aliás, Lucas narrando: de lá fomos para
ele tem a visão sobre a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. De lá fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Volta agora ao capítulo 8, verso 1. Vocês precisam conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Na cabeça de Paulo era Filipos, era a igreja dos filipenses, aquela que estava no coração dele, que ele orava agradecendo todo dia pela cooperação, pela generosidade, pelo compromisso. Agora olha o verso 2. Pois a intensidade da alegria dos filipenses, a intensidade da alegria e a extrema pobreza, percebem aqui uma aparente contradição, quase um paradoxo. Extremidade, intensidade de alegria em extrema pobreza. Transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura tribulação. Generosidade em tribulação. Essa era a igreja dos filipenses. Porque eu posso dar testemunho de que deram de livre vontade. Tem que ser assim, não é por obrigação. De livre vontade, na medida dos seus bens. Eles deram 10%, irmãos? Não, eles deram tudo. Na verdade, eles deram mais do que tudo, olha aí. E até mesmo acima disso. Agora olha o verso 4. Pedindo-nos com muita insistência o privilégio de quê? De participar. Eles não estavam querendo arrumar uma desculpa de que isso, que não, eles estavam assim, o apóstolo Paulo, a gente quer ajudar. Não, mas vocês são pobres, vocês já estão passando dificuldade. Não, Paulo, mas nós queremos dar. Mas rapaz, mas vocês estão passando tanta luta aí. Não, mas nós queremos dar. Não tire de nós esse privilégio. Por isso que Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo. E eu não quero ficar fora disso. E o verso 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos, ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Eles deram todos os seus bens, eles deram acima do que eles tinham, mas foi pouco ainda, foi pouco. Está pouco. Eles deram a si mesmos. A si mesmos. E aqui eu quero contar um testemunho breve para os irmãos de minha parte. Eu sou um menino pobre, da roça. O papai era caminhoneiro. Eu cresci dentro da bolé de um caminhão. Mamãe dona de casa. Nunca passei fome, graças a Deus, Deus sempre foi fiel. E desde menino aprendi a ser dizimista, e papai não dava o dízimo para mim. Ele me dava o dinheirinho e ele me ensinava a tirar o dízimo. E Deus sempre me abençoou. Com 17 anos eu passei no vestibular da Universidade Federal Fluminense. Vim sozinho, lá de São Fidélis. Não sei se tem alguém de São Fidélis aqui. Tem alguém de São Fidélis aqui? Levanta. Ali tem uma irmã. Opa, mais irmãos. Tem alguém que deseja ser de São Fidélis? Levante a sua mão também. E eu saí lá de São Fidélis, minha irmã, e vim para cá, morar sozinho. Eu pensei assim, eu chego lá, arrumo um emprego bom. Arrumei nada. Passei uma luta. Passei fome não, mas luta eu passei. Com 18 anos, o Senhor, eu fiz 3 concursos públicos, passei nos 3. Não é que eu sou inteligente não, irmãos, é porque Deus abençoa. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio nisso, meus irmãos. Se eu não vos abrir uma janela dos céus,
18 anos eu passei em 3 concursos públicos, escolhi o que me parecia melhor, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, um concurso federal. Meus irmãos, eu passei a ganhar 20 salários mínimos da noite para o dia, eu fiquei rico. Com 18 anos não tinha um passarinho para dar comida. Continuei fiel ao Senhor nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Me casei jovem, com 20 anos, bem empregado, bem estabelecido. Bem estabelecido. Desculpa dizer assim, mas para um menino de 18 anos, da roça, passar a ganhar 20 salários mínimos, o equivalente hoje é 20 mil reais, você está doido, fiquei rico. Carro novo, moto, casa, ajudei meus pais, ajudando missões, sempre ofertei para missões, sempre fiel nos dízimos. A oferta da construção, estava eu lá. Aí Deus me chama para o ministério, eu faço seminário, sou consagrado ao ministério, vou pastorear uma igreja, paralelo ainda ao trabalho. Aí recebo da igreja, mas precisava receber? Não, eu não precisava, mas a igreja precisava, para ela entender. E financeiramente muito próspero. Aí Deus me chama para missões. Eu deixo tudo. Deixei a igreja, que eu amo tanto até hoje, aquela igreja. Deixei o tribunal. Meus colegas diziam que eu estava louco. Samuel, você está doido. E hoje eu vivo, sabe de quê? Da sua oferta, da sua cooperação, da sua fidelidade. E a minha esposa está aqui, minha filha mais velha está aqui, meu filho está na igreja, que ele tinha compromisso, e a caçula, acho que está lá embaixo com as crianças. Nunca faltou nada para minha família, nada, e nem vai faltar. A Suzane que está aqui, levanta a mão assim, Sossô, bonita igual a mãe. Ela queria fazer letras, ela queria, pai, eu queria muito estudar na PUC, porque isso, porque aquilo, que é bom, que não sei o que lá. Eu falei, minha filha, então você ora a Deus, pede a Ele uma bolsa, mas explica ao Senhor que tem que ser uma bolsa de 100%, porque se for uma bolsa de 50%, nem assim eu posso. E ela passou e ganhou a bolsa de 100%, está estudando na PUC, ganhando bolsa de 100%, passou na UFRJ, primeiro lugar, mas achou melhor ir para a PUC, porque tinha bolsa, está lá. Que sorte, né? Não foi uma sorte da Suzane? Oh, não, aqui a Suzane é muito inteligente, né? Não, senhores, bênção de Deus. Eu aprendi, eu experimentei que eu precisava dar mais do que o dízimo, mais do que as ofertas. Como os filipenses, eu precisava dar a mim mesmo. Eu precisava dar a mim mesmo a minha própria vida. Estou gastando a minha vida na obra missionária e tenho sido tão abençoado por isso. E a minha oração é assim, Senhor, não me deixe de fora deste privilégio. Deixa eu fazer uma conclusão breve, que o pastor Elias já está me olhando aqui com a cara feia. Por favor, Eric. Primeira conclusão, pode ir passando, o dízimo é anterior à lei de Moisés. O dízimo não é da lei, o dízimo é anterior à lei, é maior do que a lei. Mas segunda é que o dízimo expressa princípios divinos eternos, não restritos a Israel, mas aplicáveis a todos os lugares, em todos os tempos. Uma terceira conclusão é que esses princípios, ou ainda dentro da segunda, envolve gratidão, pode ir passando para mim, alegria, bênção, compartilhamento, é isso que a gente falou aqui, princípios da gratidão, da alegria, a bênção, o compartilhamento, o sustento e a expansão da obra de Deus.
Outra conclusão é que a lei de Moisés contemplou o dízimo. Sim, o dízimo está na lei de Moisés, mas para que Israel fosse abençoado por esse privilégio. O dízimo não está restrito à lei, o dízimo está contemplado na lei, mas não restrito a ela, para que Israel tivesse este privilégio. O dízimo pertence ao Senhor, vimos isso, pertence ao Senhor. E o dizimista fiel, ele é abençoado em todos os sentidos, em todos os sentidos. O Novo Testamento mantém os princípios e bênçãos do dízimo, mas amplia a generosidade e o privilégio de participar da cooperação com a causa de Deus. O amor ao dinheiro tem levado alguns a questionar o dízimo, mas não é o nosso caso. Nós damos tudo com alegria. Eu peço perdão ao pastor Elias que eu passei do meu horário, mas se der para a gente cantar uma estrofe daquela música, irmã Berenice, eu queria convidar os irmãos para a gente cantar uma estrofe de um hino, e dizendo isso em oração ao Senhor. Tudo, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei.